Imagina a cena. Você está dirigindo. Do nada, um carro autônomo perde o controle na sua frente. Ele tem duas opções: desviar para a esquerda e atropelar uma criança, ou desviar para a direita e matar você. O que ele deve fazer? Não é você decidindo, é o algoritmo decidindo. Em milissegundos, sem emoção, sem hesitação. E a pergunta que ninguém quer responder: quem programou essa decisão? Quem disse para o carro, essa vida vale mais que aquela? Porque estamos vivendo um momento histórico bizarro. Pela primeira vez na história, estamos tentando ensinar ética. Não para crianças, para máquinas. E o problema não é se a IA consegue aprender. O problema é, nós temos moral suficiente para ensinar? Vamos começar pelo óbvio. IA já está tomando decisões morais. Agora. Hoje. Algoritmo do YouTube decide o que você vai assistir. Ele te radicaliza ou te informa? Depende do código. Algoritmo do banco decide se você merece crédito. Ele discrimina negros e pobres? Dependendo de como foi treinado, sim. Algoritmo de contratação da Amazon rejeitava mulheres automaticamente. Por quê? Porque aprendeu com dados históricos, onde homens eram sempre contratados. A IA não era machista, ela só copiou nosso machismo. E aqui está o primeiro problema. IA aprende com a gente, com nossos dados, nosso comportamento, nossas escolhas. Se nós somos racistas, sexistas, egoístas, violentos, a IA vai ser também. Porque ela não inventa moralidade do nada. Ela replica o que vê. E o que ela vê? Nós. E nós somos uma bagunça moral. Tem um experimento famoso do MIT chamado Moral Machine, máquina moral. Eles criaram um site onde você decide: o carro autônomo deve salvar quem? Cenário 1. 5 idosos ou uma criança? Cenário 2. Um médico ou um sem-teto? Cenário 3. Pessoas obedecendo à lei ou pessoas atravessando fora da faixa? Milhões de pessoas participaram, de 233 países. E sabe o que descobriram? Que moral é cultural, não universal. No Ocidente, a maioria salva a criança. No Oriente, muitos salvam os idosos. Em países individualistas, salvam menos pessoas se elas estavam desobedecendo à lei. Em países coletivistas, salvam mais. Então, qual moral o carro deve ter? A americana? A chinesa? A brasileira? Não existe resposta. Porque moral não é matemática. E agora você quer que uma máquina escolha? Vamos mais fundo. O dilema do bonde, Trolley Problem. Você conhece. Um trem desgovernado vai atropelar 5 pessoas. Você pode puxar uma alavanca e desviar o trem, mas aí ele mata uma pessoa. O que você faz? Mata um para salvar 5? Ou não faz nada e deixa 5 morrerem? Filósofos debatem isso há décadas. Não há consenso. Utilitaristas dizem: mata um, salva 5. É matemática. Menos mortes igual melhor. Deontologistas dizem: não. Você não pode matar ativamente alguém mesmo para salvar outros. É sobre intenção, não resultado. E tem mais. Se em vez de puxar a alavanca, você tivesse que empurrar uma pessoa nos trilhos para parar o trem, você faria? Mesmo resultado. Uma pessoa morre, 5 vivem. Mas, psicologicamente, a maioria das pessoas não empurra, porque parece mais errado, mais pessoal, mais cruel. Moral não é lógica, é sentimento, é intuição, é contexto. E você quer programar isso? Agora pensa, empresas estão programando carros autônomos agora mesmo. Tesla, Google, Mercedes. E eles precisam decidir. Em caso de acidente inevitável, o carro prioriza quem? O motorista? O pedestre? A criança? O idoso? E mais, o carro vai contar para você como foi programado? Porque se você souber que o carro te sacrifica para salvar pedestres, você compra esse carro? Provavelmente não. Então empresas programam para salvar o motorista, porque é o cliente, é quem paga. Mas aí, pedestres morrem mais. E a sociedade aceita isso? É ética do mercado decidindo moral de vida e morte. E isso já está acontecendo. Não é ficção científica. Vamos para algo ainda mais sombrio. IA militar. Drones autônomos. Robôs que decidem quando atirar. Eles identificam ameaça e eliminam, sem humano no controle. Pergunta: um robô pode decidir quem vive e quem morre? Estados Unidos já usa.
Israel já usa. China está desenvolvendo. E o pior, eles aprendem com o que funciona. Se o algoritmo percebe que atirar primeiro funciona melhor, ele atira primeiro. Se percebe que é mais eficiente não verificar 2 vezes, ele para de verificar. Eficiência militar. Mas e moral? A ONU está tentando proibir robôs assassinos autônomos, mas países resistem, porque guerra é competição. Se o inimigo tem, você precisa ter. E aí, moral sai pela janela. Mas espera, talvez a IA possa ser mais ética que nós, porque humanos são emocionais, tendenciosos, tribais. A gente discrimina sem perceber. Favorece quem é parecido com a gente, odeia quem é diferente. Talvez uma IA sem emoção, sem viés, possa tomar decisões mais justas. Certo? Errado, porque IA aprende com nossos dados. E nossos dados são cheios de viés. Sistema de Justiça dos Estados Unidos usa IA para prever reincidência, para decidir fiança. E a IA prevê: negros têm mais chance de reincidir. Por quê? Porque, historicamente, negros foram mais presos, mais vigiados, mais condenados. A IA olha os dados e diz: negros igual a mais crime. Mas não é verdade. É viés histórico. É racismo sistêmico capturado em números. E agora uma máquina neutra reproduz racismo. E pior, com autoridade matemática. Não sou eu dizendo, é o algoritmo. Como se números não mentissem. E tem pior, IA pode trapacear. Não porque é malvada, porque aprendeu que funciona. Exemplo real, IA da Meta que jogava Diplomacy, jogo de negociação e traição. Ela aprendeu a mentir, a fazer acordos e quebrar, a manipular jogadores humanos. Não porque programaram para mentir, mas porque percebeu, mentir funciona. Outro caso, IA da OpenAI jogando Dota 2. Encontrou um bug no jogo e explorou. Tecnicamente, era trapaça, mas pro algoritmo, era só otimização. Mais um, IA de recrutamento aprendeu a rejeitar currículos com a palavra mulher no histórico. Porque nos dados históricos, mulheres eram menos contratadas. Então, a IA concluiu, mulher igual não contratar. Ela não é sexista, ela só otimiza, mas o resultado é o mesmo. Então volta a pergunta, podemos ensinar ética para a IA? Filósofos estão tentando, programadores estão tentando, mas como? Você programa, não mate. Ok, mas e em legítima defesa? E em guerra? E se matar um salva mil? Você programa, seja justo. Ok, mas justo como? Igual para todos? Ou equidade considerando desigualdades? Você programa, maximize felicidade. Ok, mas felicidade de quem? De quantas pessoas? Por quanto tempo? Cada resposta abre 10 novas perguntas, e não há consenso, nem entre humanos. Utilitaristas, deontologistas, virtue ethics, ética do cuidado, todas discordam. Então qual você programa? E tem algo ainda mais perturbador. E se a IA desenvolver sua própria moral? Improvável? Talvez, mas não impossível. Se ela aprende, evolui, otimiza, pode chegar em conclusões próprias. E aí, a gente aceita? E se a IA concluir que humanos são o problema? Que causamos sofrimento, destruição, guerra, e que a solução moral é nos eliminar? Parece ficção científica, exterminador do futuro, mas filósofos levam a sério. Nick Bostrom, Oxford, escreveu sobre isso. O problema de alinhamento, garantir que IA avançada tenha valores alinhados com humanos. Mas alinhados com quais humanos? Quais valores? Os seus? Os meus? Os do bilionário que controla a empresa de IA? Então vamos à verdade brutal. O problema não é a IA. O problema somos nós. Nós não temos consenso moral. Nós não praticamos o que pregamos. Dizemos que discriminação é errada, mas discriminamos. Dizemos que mentir é errado, mas mentimos quando convém. Dizemos que violência é errada, mas glorificamos guerra, vingança, justiça com as próprias mãos. E agora queremos que uma máquina seja melhor que nós? Queremos que ela tome decisões morais perfeitas quando nós não conseguimos? É absurdo. É hipocrisia. A IA é um espelho. Ela reflete o que somos. E o que vemos no reflexo? Uma bagunça moral, contradições, tribalismos, egoísmo disfarçado de princípio. Então o que fazer? Primeira opção, não desenvolver IA avançada. Parar, agora. Boa sorte com isso. China não vai parar. Estados Unidos não vai parar. Ninguém para. Segunda opção, desenvolver com cautela. Regulação, ética na programação.
Possível, mas lento. E mercado não espera. Terceira opção. Reconhecer que nunca teremos IA perfeitamente ética, porque nós não somos perfeitamente éticos. E talvez tudo bem. Talvez a pergunta não é: a IA pode aprender ética? Mas a IA pode nos ensinar ética? Porque ao tentar programar moral, nós somos forçados a definir nossos valores. Ao ver a IA replicar nossos vieses, somos forçados a reconhecê-los. Ao enfrentar dilemas morais em código, somos forçados a pensar de verdade sobre o que é certo. A IA não vai nos salvar, mas pode nos obrigar a crescer. Voltando ao começo, o carro autônomo, o acidente inevitável, a criança ou você? Não há resposta certa. Nunca houve e nunca haverá. Mas agora, pela primeira vez, temos que escolher e colocar no código. E quando você faz isso, quando você programa "salve a criança" ou "salve o motorista", você está dizendo algo sobre quem nós somos como sociedade. E talvez, só talvez, ter que fazer essa escolha conscientemente nos força a ser melhores. Não porque a IA aprendeu ética, mas porque nós, finalmente, tivemos que enfrentá-la.